À medida que o sol despontava sobre as colinas de Canaã, banhando o vale em uma luz dourada que prometia o início de um novo dia, Abrão se levantava, contemplando o vasto território que Deus lhe havia prometido. A terra sob seus pés, embora abençoada com a promessa divina, começava a se tornar o cenário de uma crescente tensão, um desafio imprevisto que testaria sua fé e liderança de maneiras que ele não antecipara. Desde o retorno do Egito, as bênçãos de Deus haviam se manifestado abundantemente nos acampamentos de Abrão e Ló. Rebanhos de ovelhas e cabras, manadas de camelos e bois, e tendas repletas de família e servos espalhavam-se pela terra. O que uma vez fora um sonho distante agora era uma realidade palpável. Uma bênção que, paradoxalmente, trazia consigo a semente da discórdia. Os pastores de Abrão, homens de fé que seguiam seu líder com devoção, começavam a se confrontar com os pastores de Ló. A terra que parecia infindável agora era marcada por disputas sobre poços de água e pastagens, essenciais para a sobrevivência dos rebanhos. Essas disputas, inicialmente isoladas, cresciam em frequência e intensidade, refletindo a pressão da prosperidade sobre os limites da terra. Abrão, observando as crescentes tensões, sentia o peso de sua responsabilidade. Como patriarca, sua liderança não se limitava à direção espiritual. Cabia a ele também garantir a paz e o bem-estar de seu povo. Em seu coração, ele sabia que a promessa de Deus não era apenas sobre a terra e a descendência, mas também sobre como viver em harmonia com aqueles princípios divinos de justiça e misericórdia. A decisão de Abrão de abordar Ló não veio de um lugar de fraqueza, mas de uma profunda sabedoria e compreensão da natureza humana. Ele via em Ló não apenas um parente, mas um irmão de jornada, cujos sonhos e esperanças se entrelaçavam com os seus. Abrão compreendia que a verdadeira força de sua comunidade residia na unidade e na capacidade de tomar decisões difíceis com coragem e fé. Quando Abrão chamou Ló para conversar, ele escolheu um lugar que oferecia uma vista ampla da terra que Deus lhes havia dado. Ali, diante da vastidão que se estendia a perder de vista, Abrão propôs uma solução radical, mas necessária: a separação pacífica de seus acampamentos. Ele ofereceu a Ló a primeira escolha das terras, um gesto de generosidade e confiança que espelhava a própria natureza de Deus. Ló, confrontado com a decisão, olhou para o Vale do Jordão. Suas terras férteis, irrigadas pelo rio que cortava a paisagem como uma faixa de vida, pareciam uma escolha óbvia. Ele não percebeu, no entanto, que essa decisão o levaria para longe da orientação espiritual de Abrão e para perto das perigosas influências de Sodoma. Abrão, após a escolha de Ló, voltou seu olhar para o céu, buscando a orientação de Deus. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não vinha da terra, mas da promessa divina. A separação de Ló, embora dolorosa, era um passo necessário na jornada que Deus havia estabelecido para ele. Enquanto os primeiros raios do sol matinal começavam a dissipar o frio da noite no deserto de Canaã, Abrão convocou Ló para uma reunião que determinaria o curso de suas vidas. A tensão entre os pastores havia atingido um ponto crítico, e Abrão, em sua sabedoria e experiência, reconheceu o perigo iminente de permitir que essa tensão fermentasse em algo que poderia ameaçar a unidade de suas tribos. Abrão e Ló se encontraram em um local elevado, de onde podiam ver as vastas extensões de terra que se estendiam diante deles. O vento suave trazia consigo os sons distantes de suas famílias e rebanhos, um lembrete constante do que estava em jogo. Abrão, olhando para Ló com um semblante que misturava seriedade com uma profunda afeição fraterna, iniciou a conversa com palavras que ressoariam através das eras. Abrão disse a Ló: "Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Peço-te, separa-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda." Esta proposta, marcada por uma generosidade incomum e uma abdicação voluntária do direito de escolha,
era uma verdadeira demonstração do caráter de Abrão. Ele estava disposto a confiar na providência divina, acreditando que, independentemente da porção de terra que lhe restasse, Deus cumpriria sua promessa de fazer de sua descendência uma grande nação. Ló, surpreso pela oferta de Abrão, olhou para o horizonte. Seus olhos se fixaram nas planícies do Jordão, que se estendiam luxuriantes e convidativas, irrigadas pelas águas vivas do rio. Em contraste, as terras à esquerda pareciam áridas e menos promissoras. A escolha parecia óbvia para Ló, e guiado por uma visão imediatista da prosperidade, ele escolheu as planícies do Jordão, deixando para Abrão as terras mais desafiadoras. Ao tomar sua decisão, Ló não percebeu plenamente as implicações de sua escolha. Enquanto se preparava para se mudar para o leste, para mais perto de Sodoma, a natureza de sua decisão e as futuras consequências para ele e sua família permaneciam obscuras. Abrão, por outro lado, permaneceu firme em sua fé, aceitando a porção de terra que restara com um coração grato e uma confiança inabalável no Senhor. Após a partida de Ló, Abrão levantou os olhos e contemplou a terra que agora se estendia diante dele. Em um ato de fé e obediência, ele caminhou pela terra, tocando o solo com suas próprias mãos, reafirmando seu compromisso com Deus e a promessa divina de bênção sobre sua descendência. Deus, vendo a fé e a obediência de Abrão, falou-lhe novamente, reafirmando a promessa de dar não apenas a terra que seus pés haviam tocado, mas também de multiplicar sua descendência como as estrelas do céu. Abrão, em resposta, construiu mais um altar ao Senhor, solidificando sua aliança com Deus e marcando o início de um novo capítulo na história da fé. À medida que Abrão e Ló se separavam, uma nova página da história de suas famílias estava sendo escrita sob o céu de Canaã. Ló, diante da generosa oferta de Abrão, observava as terras que se estendiam diante de si. A vastidão do horizonte trazia consigo a promessa de prosperidade, mas também o peso de uma decisão que definiria seu destino. Ló, movido pela visão das planícies verdejantes do Jordão, irrigadas e férteis, contrastando com a aridez das terras ao redor, via uma oportunidade de prosperar. A beleza da região, com seu acesso à água e à terra fértil, prometia uma vida de facilidade e abundância. Para Ló, a escolha parecia clara, mas pouco ele sabia que a proximidade com Sodoma o colocaria em um caminho repleto de desafios morais e espirituais. Ló, escolhendo as planícies do Jordão, deu as costas para a vida nômade que havia compartilhado com Abrão, buscando estabelecer-se em uma região que oferecia segurança econômica. Esta decisão, no entanto, não levava em conta os valores e princípios que Abrão havia tentado incutir em sua família. A terra que Ló escolheu estava perto de Sodoma, uma cidade conhecida por sua decadência moral e espiritual. A escolha de Ló refletia uma priorização do bem-estar material em detrimento das considerações espirituais, uma decisão que eventualmente o colocaria em perigo. Enquanto Ló se dirigia para o leste, Abrão permanecia na terra que Deus havia prometido. A separação dos caminhos de Ló e Abrão simbolizava não apenas uma divisão física, mas também um contraste entre duas formas de vida, uma guiada pela visão imediata e pelos desejos terrenos, e outra conduzida pela fé em promessas divinas e princípios eternos. Abrão, após a partida de Ló, olhava para o futuro com uma compreensão renovada de sua missão e da promessa de Deus. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não vinha da riqueza da terra, mas da presença e bênção de Deus. A separação de Ló era um momento de provação, mas também uma oportunidade para Abrão reafirmar sua total dependência e confiança no Senhor. Deus, vendo a fidelidade de Abrão, apareceu a ele mais uma vez, reafirmando a promessa de dar a ele e sua descendência toda a terra à vista. Deus expandiu sua promessa, garantindo a Abrão que sua descendência seria incontável, como o pó da terra. Nesse momento, a fé de Abrão foi fortalecida,
e ele foi lembrado de que sua escolha de confiar em Deus acima de tudo era a verdadeira chave para a bênção. A separação de Ló e a escolha subsequente das planícies do Jordão serviram como um momento decisivo na jornada de fé de Abrão. Embora confrontado com a incerteza da separação e as implicações da escolha de Ló, Abrão permaneceu firme em sua fé, um testemunho de sua confiança inabalável na providência e promessa de Deus. Este capítulo da vida de Abrão reforça o tema de que, em meio às escolhas e desafios da vida, a verdadeira segurança e prosperidade vem da adesão aos princípios divinos e a confiança na promessa de Deus. Após a partida de Ló, o silêncio do entardecer envolvia a terra de Canaã, como se a própria criação aguardasse o próximo capítulo na jornada de fé de Abrão. Sozinho, Abrão contemplava o horizonte, onde o céu encontrava a terra, um limite apenas visível aos olhos, mas infinito em suas promessas. Foi neste momento de quietude que Deus escolheu falar com Abrão. A voz de Deus, poderosa e tranquilizadora, ecoou não apenas no espaço ao redor, mas no próprio coração de Abrão, penetrando o núcleo de sua alma. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste, porque toda a terra que vês, a ti te darei, e a tua descendência para sempre. Esta promessa, mais abrangente do que qualquer coisa que Abrão pudesse ter imaginado, era uma reafirmação da aliança de Deus com ele. O Senhor não apenas prometia a Abrão a terra sob seus pés, mas expandia essa promessa para incluir uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Este momento servia como um lembrete poderoso do compromisso inabalável de Deus com Abrão, uma garantia de que as promessas de Deus não conhecem limites. Abrão, profundamente comovido pela renovação e expansão da promessa divina, respondeu com um ato de adoração e submissão. Ele construiu um altar no local onde Deus havia falado com ele, marcando fisicamente o lugar de sua comunhão com o Senhor. Este altar, mais do que uma estrutura de pedras, era um símbolo da fé de Abrão em Deus, um testemunho tangível de sua crença nas promessas divinas, independentemente das circunstâncias visíveis. Com a construção do altar, Abrão reafirmava seu compromisso de seguir Deus, confiante de que a fidelidade de Deus às suas promessas superaria qualquer desafio ou incerteza que o futuro pudesse reservar. Este momento de comunhão com Deus reforçava o papel de Abrão como o patriarca de uma nova nação, um povo escolhido que se fundamentaria na fé em Deus e em sua providência. A renovação da promessa a Abrão não apenas solidificava sua relação com Deus, mas também estabelecia as bases para o futuro do povo de Israel. A promessa de uma terra e de uma descendência incontável apontava para um plano divino muito maior, um plano que abrangia a redenção e a bênção de todas as nações da terra através da linhagem de Abrão. Na calmaria que sucedeu à renovação da promessa divina, Abrão se viu diante de um horizonte vasto e cheio de possibilidades. A terra de Canaã, embora familiar, parecia-lhe agora mais promissora do que nunca, abençoada não apenas pela promessa de Deus, mas também pela presença visível da sua providência. Hebron, situada nas colinas ao sul, capturou o coração de Abrão. A terra, rica e fértil, oferecia não apenas um local propício para seus rebanhos e tendas, mas também um lugar sagrado, onde ele sentia a presença palpável de Deus. Foi aqui que Abrão decidiu estabelecer-se, marcando um novo capítulo em sua jornada de fé. Abrão, reconhecendo Hebron como o lugar escolhido por Deus para ele, construiu um altar, assim como fizera nas terras por onde passou. Este altar, porém, não era apenas um símbolo de gratidão e adoração. Era um marco da aliança contínua entre Abrão e Deus, uma afirmação física e espiritual de sua devoção e confiança inabaláveis no Senhor. Este momento reflete a profundidade e maturidade da fé de Abrão. Após anos de peregrinação, enfrentando desafios e aprendendo a confiar plenamente em Deus, Abrão via em Hebron não apenas uma morada terrena,
mas um sinal da fidelidade divina. A construção do altar simbolizava sua crença inquebrantável nas promessas de Deus, uma fé que se tornaria o alicerce de uma nação. Hebrom se tornou mais do que um lar físico para Abrão. Tornou-se um símbolo do legado espiritual que ele deixaria. Neste solo sagrado, ele continuou a ensinar sua família e seguidores sobre a importância da obediência e da fé em Deus. A vida de Abrão em Hebrom é um testemunho do poder transformador da fé genuína e da obediência a Deus, princípios que moldariam o caráter do povo de Israel. A decisão de Abrão de se estabelecer em Hebrom e construir um altar ao Senhor ali não foi apenas uma expressão de sua fé pessoal, mas um ato que teria implicações duradouras. Em Hebrom, Abrão não só encontrou um lar, mas também estabeleceu um centro espiritual para os que seguiriam seus passos na fé. Sua escolha de Hebrom, marcada pela presença contínua de Deus, reforçou a promessa de que, através de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas.